Bom, a sessão está sendo gravada, então vamos lá. Vamos falar na aula de hoje, então, sobre citação. Citação no processo civil. Então, é uma matéria muito importante, tem muita repercussão prática, né? Ela é bastante interessante também. Então, é disso que nós vamos falar, então, na aula de hoje, ok? Então, apenas uma questão aqui para contextualizar, né, aquele esquema nosso, né, que nós estamos trabalhando. Então, nós já temos petição inicial, eu já disponibilizei a aula sobre a admissibilidade da petição inicial, depois vocês deem uma olhada, tá? Então, a próxima etapa do procedimento é citação, e depois na próxima aula eu vou falar sobre audiência de mediação e conciliação, e depois defesa, tá? Então, o andar agora vai ser um pouco mais rápido, certo? Então, vamos lá. Bom, citação. A citação, o que ela vem a ser, então? A citação, ela consiste no ato de comunicação do réu ou de eventuais terceiros, né, intervenientes no processo. Então, ela visa, então, comunicar ao réu de que contra ele foi proposta uma ação e de que ele dispõe de um prazo para se defender, onde que fica localizado o fórum, o número do processo, né, que tipo de ação foi proposta. Então, a citação é um ato de comunicação formal. Aliás, eu estou até gravando uma outra aula sobre intimação e as cartas. Cartas de ordem, carta precatória, carta rogatória. Já está quase pronto já. Eu salvei lá no computador do escritório a aula e não deu para eu ir lá hoje. Tive que resolver um monte de pendências aqui na minha casa. Pois bem, mas essa semana ainda eu disponibilizar aula sobre intimação e sobre as cartas precatória e rogatória. Tá? E tem a carta arbitral agora também. É ato de comunicação formal. Comunicação formal do réu ou de terceiros. Por exemplo, chamamento ao processo, quando você chama um co-devedor para que ele venha para o processo. Então, ele tem que ser citado. Quando você vai na denunciação da lide, né, quando você denuncia a lide à seguradora, então a seguradora ela tem que ser comunicada formalmente para que ela venha no processo para defender o seu segurado. Então, esse ato de comunicação formal também é a citação. Então, a citação é um ato de comunicação formal que visa chamar o réu para que ele integre a relação processual. Então, como é que é feita a integração, a relação processual? Ela é entre autor, juiz e réu. Autor, juiz e réu. Então, quando a proposta manda, ela existe perante o autor e o juiz. Então, o réu ele vai integrar a relação processual, né, depende, não sei o que vocês viram lá em teoria geral do processo, se a relação é linear, se a relação é triangular, né? Então, a integração do réu no processo, ela se dá por meio da citação. A citação é considerada um pressuposto processual de existência. Então, lembre lá que nós falamos na aula de nulidades. Eu expliquei sobre os pressupostos processuais lá na aula de nulidades, ok? Então, ele é um pressuposto processual de existência. Bom, a citação, então, ela tem alguns efeitos que são muito interessantes. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês o material aqui que eu disponibilizei. Bom, trouxe aqui os efeitos da citação. Então, ela é um ato de comunicação formal que visa integrar o réu ao processo e ela tem alguns efeitos muito importantes, muito interessantes no âmbito processual. O primeiro deles, olha como vocês podem ver, interrompe a prescrição. Então, tem o chamado efeito interruptivo da prescrição. Então, esse é um ponto muito interessante que você precisa mentalizar. Então, imagine o seguinte, tem lá o prazo prescricional de 3 anos. 3 anos para a propositura da ação. Né? E você vai propor a ação, por exemplo, faltando um mês para prescrever. Né? Então, com a citação, ela interromperá o prazo prescricional. Só que, peraí, mas e se a citação acontecer só dali 6 meses depois que eu propus a ação? Se você propuser a ação no prazo prescricional, com a citação vai haver a retroação até a data da propositura da ação. Até brinco, né? O que importa é você propor a ação no prazo prescricional. Porque já que a prescrição vai ser interrompida por meio da propositura da ação, né? Então, por que eu falo que é por meio da propositura da ação? Porque a citação é que interrompe a prescrição, mas retroage a data da propositura da ação. Então, logo, o que importa é você propor a ação no prazo, né?
É curioso que essa regra não está dita de forma expressa, como era no código anterior. Ela está falando de forma implícita no parágrafo primeiro. Mas é assente, né, bastante pacífico, né, perante a doutrina que ocorre esse efeito interruptivo do prazo prescricional. Então, volta a correr do zero. Né? Constitui em mora. Com relação à constituição em mora, você precisa lembrar o seguinte. Olha só. O que você precisa se lembrar? Não sei se vocês já estão vendo isso ou já viram, né? A mora ela pode ser ex re ou ex persone. São dois tipos de mora. Mora, então, a constituição em mora, como que ela se dá? Bom, a mora ex re é aquela que tem um prazo pré-fixado. Por exemplo, a dívida vai vencer no dia 1º de junho. A partir do dia 2 de junho, se não pagou, já está em mora. Então, já constitui em mora. Se tiver cláusula penal, vai incidir, juros vai incidir, né, correção monetária e assim vai. Então, são as consequências da mora. Então, a mora ex re é aquela que tem um prazo assinalado. Agora, nós temos a chamada outra mora, que é a chamada mora ex persone. Ex persone. Escreve personae, né? Mas se pronuncia persone. Significa o quê? Que para que o devedor seja constituído em mora, é preciso de um ato de comunicação formal. Geralmente, esse ato de... Não, personare não. Personare é um site, se eu não estou enganado. É personae, se escreve. Deixa eu ver se eu pus lá no meu material. É a mora ex persone, tá? Quem me chamou? Isso, persone, tá certo. Isso mesmo. Então, para que o devedor, nesse caso, seja constituído em mora, é preciso que seja praticado um ato formal, né, de comunicação contra ele. Então, geralmente, uma notificação extrajudicial, um protesto, ou então a propositura da ação, com a citação, ele é constituído em mora. Então, essa é uma das modalidades de mora, né, cujo efeito a citação alcança. Tá? Então, ela constitui em mora o devedor, então é a mora ex persone. Tá? Vou voltar lá. Está colocado aqui que a mora ex re estava errado. É a mora ex persone. Tá bom? Um outro ponto interessante torna a coisa litigiosa, né, ou o direito disputado. Então, aí eu peço que vocês vejam a aula que nós já gravamos, já está disponibilizada para vocês, a aula sobre sucessão processual, ok? A aula sobre sucessão processual. Então, já está disponível, eu disponibilizei semana passada para vocês a aula disso. Bom, só brevemente, o que é isso? Torna a coisa litigiosa, né? Então, aquele bem ou direito que está sendo disputado, ele vai ser considerado litigioso. Então, não poderá haver transferência desse bem, né, ou desse direito sem que haja anuência por parte da outra parte, ok? Então, isso é um ponto muito importante. Então, se houver anuência, faz até a substituição das partes. Né? Imagina, eu tenho uma fazenda sendo objeto ali de disputa, uma ação reivindicatória, e eu vendi ela para o Juscelio. Aí o Juscelio, então, ele é o novo proprietário. Eu vou lá e comunico no processo, né? Imagina que propôs a ação foi o Giovanni, e aí eu comunico o Giovanni, olha, eu já transferi essa fazenda para o Juscelio. Se o Giovanni concordar, a ação, então, ela vai ser entre Giovanni e Juscelio, não Giovanni e Murilo. Haverá sucessão processual. Então, a troca de um pelo outro. Agora, se o Giovanni não concordar, a ação prossegue contra mim, Murilo. Então, Murilo versus Giovanni versus Murilo, ação reivindicatória da fazenda. Mas quem vai sofrer os efeitos da decisão é quem adquiriu aquela fazenda. No caso, seria o Juscelio. Então, torna a coisa litispendente, né? Induz litispendência. Então, torna a coisa litigiosa. Então, só vai haver a sucessão processual, então, se houver a anuência expressa por parte do demandante, ok? Ou da outra parte, tá bom? Então, isso é um detalhe muito interessante, nós explicamos isso lá na aula expressa sobre sucessão processual. Então, depois deem uma olhada lá, eu disponibilizei semana passada. Ok, meus caros? E a litispendência, né? Aquela lide, ela fica pendente, então, é pressuposto processual negativo, então,
ou seja, aquelas mesmas partes, aqueles mesmos pedidos, aquela mesma causa de pedido, então ela se torna pendente e, obviamente, não vai poder haver alteração da demanda. Então, é possível alteração da demanda? Olha uma questão interessante aqui, né? Que eu estava até para gravar uma aula sobre isso, mas ele é um tema tão curto que eu acho que dá para explicar aqui agora. Que é o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Então, eu vou explicar aqui a litispendência. Certo? Olha só. Uma questão que eu quero falar para vocês. Estabilização da demanda. A demanda, ela só se estabiliza na fase organizatória. Que é essa fase aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Não sei se eu marquei. Aqui, ó. Das providências preliminares, aqui, ó. Tá? Olha só, me acompanhe. Quando é proposta uma ação, até a citação, a ação está ao dispor do autor. O autor pode aumentar o pedido, diminuir o pedido, ele pode desistir da ação livremente. Livremente, tá? Mas a partir do momento que o réu é citado, ele pode alterar a demanda? Até pode. Pode. Por exemplo, esqueci de pedir dano moral, quero pedir. Pode acrescentar? Até pode. Mas desde que haja anuência do réu. Se o réu consentir, ok, ele vai lá e altera a demanda. Geralmente ele não consente, certo? Mas tem que ter a anuência, ok? E quando chegar aqui nessa fase das providências preliminares, que é o saneamento do processo, também conhecido como fase organizatória, nem com anuência, tá? Por quê? Nós estamos falando de demanda. Então, a demanda, o réu ele é citado com uma cópia da petição inicial originária. E se o autor quiser alterar, ele tem que aditar aquilo, ele tem que apresentar a nova petição também, fazer uma nova citação do réu, ok? Então, até a citação, ele pode mudar livremente, o autor pode mudar livremente a petição, o conteúdo da ação, então pode acrescer, pode diminuir, pode desistir da ação. Agora, após a citação, somente com a anuência do réu. E quando chegar na fase de providências preliminares aqui, nem com a anuência do réu. Aqui ocorre a chamada estabilização da demanda. Então era isso que eu queria explicar para vocês, porque a citação ela tem um efeito prático muito interessante. Porque o que nós estamos falando? De litispendência. Litispendência significa lide pendente, ou seja, identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir. Então, induz litispendência significa o seguinte: você tem uma demanda já identificada. É um pedido, por exemplo, de dano moral, com dano estético, com dano material. Então, a partir do momento em que o autor providencia a citação do réu, o réu é citado, então induz a litispendência. Você tem ali uma estabilização, pelo menos momentânea, do objeto do processo. Até pode ser alterado, mas tem que haver anuência e que raramente ocorre a anuência, tá bom? Então, você tem uma identidade de partes de pedido e de causa de pedir, quando a gente fala em litispendência. Isso impede a repropositura de qualquer outra ação. Tem que se aguardar a sorte desta ação. Então, esse é um ponto muito interessante para você mentalizar. Ok? Estão me acompanhando? Bom, a citação, eu vou falar agora sobre as modalidades de citação, ok? Então, vamos falar da regra. A regra é a citação pelo correio, e temos a citação por oficial de justiça, ok? Então, essas são as modalidades que a gente chama de citação real. E temos também a citação fictícia. Fictícia. Significa, o que é fictício? É o ficto, né? Fictício é aquilo que não aconteceu, mas que para o direito é tido como se tivesse acontecido. O direito trabalha com ficções jurídicas. Sim, trabalha, tá? Então, aqui nós vamos falar de uma ficção jurídica que é a citação por edital e a citação por hora certa. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o esquema aqui para vocês mentalizarem. Compartilhar a tela de novo. Podia ser mais simples isso, né? Bom, nesse esquema aqui, ó, as modalidades de citação. Então, o que nós temos? Citação real, né, que é a citação propriamente dita, mas cuidado, olha, a regra é a citação pelo correio, com o aviso de recebimento. Então, essa é a primeira modalidade, tá? Excepcionalmente, ela será feita por oficial de justiça. Só que são tantas exceções, reparem, pois aí, né, as chaves aí,
São tantas que parece que a exceção é regra. Então, o que temos aí de hipótese de citação por oficial de justiça? Olha só, nas ações de Estado, né, por exemplo, que vai alterar o estado da pessoa, por exemplo, de capaz para incapaz, de solteiro para casado, de casado para divorciado, de anulação de casamento, por exemplo, quando tiver do outro lado o incapaz, quando for pessoa jurídica de direito público, né, quando citando residir em local que não é atendido pela entrega do correio, por exemplo, imagina lá nesses lugares de alta beligerância, igual morros em São Paulo, morro no Rio de Janeiro, às vezes o correio não vai, não atende, né? A outra hipótese, quando o autor requerer, né, que seja feita pelo oficial de justiça, né, e justificar, né, as razões para tanto, então, e no caso da execução, né, extrajudicial. Porque está lá no artigo 829, porque lá fala o seguinte, na execução por título extrajudicial, o que é extrajudicial? É a execução do cheque, nota promissória, contrato, né, por isso chama de extrajudicial. São aqueles títulos de crédito que são títulos executivos, são formados pelas tratativas negociais, geralmente, como os títulos de crédito, né? Cheque, nota promissória, duplicata, então o contrato dos testemunhas. Naqueles casos, você precisa propor uma ação e a ação é a ação de execução. E lá confere uma prerrogativa ao oficial de justiça para ele fazer o arresto executivo, caso ele não encontre o devedor para fazer a citação. Arresto executivo nada mais é do que a pré-penhora. Né? Encontrou bens ali para serem penhorados, ele faz a pré-penhora, também chamado de arresto executivo ou pré-penhora. E só o oficial de justiça tem essa prerrogativa, somente ele. Não pode o carteiro fazer isso. Pois bem, e lá também fala o seguinte: a citação será feita por mandado. Mandado. Vem de mandar. Ok? Mandado. Não vá confundir com mandato. É mandado. Então, mandado de citação. Quem cumpre mandado de citação é o oficial de justiça. Então, lá na execução por título extrajudicial, ela não falou que a citação será feita por oficial de justiça. Lá falou que a citação será feita por mandado. Então, se é por mandado, é por oficial. Então, por isso. É bem interessante. Então, eu acrescentei aqui essa hipótese, foi por minha conta e risco, com base no artigo 829. Porque se você for pegar o CPC de 1973, lá falava expressamente a execução por título extrajudicial. Falava assim, processo de execução. Né? E nesse novo CPC eles tiraram. Né? Mas lá no 829, fala da execução por título extrajudicial, eles falam citação por mandato. Então, por isso que eu coloquei essa hipótese. Olha só, a citação por oficial de justiça, o oficial ele pode citar o réu aonde quer que ele encontre o réu. Onde quer que ele encontre o réu, ele poderá proceder à citação do mesmo, ok? O que não apareceu, Ana Keila? Não entendi. Agora que eu vi o recado. Não compartilhou aqui o esquema? Apareceu depois. Ah, tá. Tem um delay, né? O sistema tem um delayzinho aqui. Eu confesso que eu não gosto muito desse sistema aqui, não. Mas enfim, eu prefiro o Zoom ou o Google Meet. É bem mais fácil. As minhas aulas que estou gravando aí para vocês ou é pelo Zoom ou é pelo Google Meet. Aqui é só pelo ao vivo mesmo, por causa da instituição que obriga. Mas enfim, tem muitas opções hoje em dia. Olha só, meus caros, que interessante. Eu gravo também pelo PowerPoint, também é muito comum. Quando a telinha no cantinho, assim, embaixo, é pelo PowerPoint. Olha só, o oficial de justiça, então, ele pode fazer a citação onde quer que ele encontre o devedor, ou citando, pode ser até no bar. Né? Claro que os atos processuais são praticados das 6 às 20 horas, tá? Então, encontrou lá num bar, lá, você está sentado tomando uma, né? Imagina que a gente voltou a poder usar os bares, né? Então, onde quer que ele encontre você, no seu local de trabalho também, mas só quando é local de trabalho, o oficial de justiça tem que ser muito discreto, ele tem que tomar um certo cuidado, porque eu já vi casos de anulação de citação por ter feito a citação de forma desastrosa, né? Então, dependendo do tipo de ação, né, pode até gerar, às vezes, um dano moral, dependendo do tipo de objeto. Né? Imagina uma ação de indenização, né, por dano moral, né, investigação de paternidade, o oficial de justiça dá com os dentes, né, sei lá, fala demais, pode dar problema. Então, tem que tomar muito cuidado. Pois bem, outra questão importante. Então, mentaliza essa regra. O oficial de justiça ele pode citar o réu aonde quer que ele encontre o réu, ok? Então, é um ponto interessante.
Outro ponto interessante, há normas éticas por parte do oficial de justiça. O oficial de justiça está impedido de fazer citação, por exemplo, se o citando estiver numa missa, num culto religioso. Ele tem que aguardar o término do culto religioso. Ok? Você imagina, você está lá num Pai Nosso que está aí no céu, né, e tal, e de repente bate lá nas suas costas o oficial de justiça e fala, vim citar você, né? Não dá, né? Obviamente que ele tem que esperar do lado de fora até da igreja, do local onde está sendo celebrado o culto, aguardar o seu término para só então fazer a citação. E, obviamente, respeitado o horário, né? Passou das 20 horas, ele está impedido de fazer. Até pode fazer em feriado, final de semana, mas tem que ter uma justificativa plausível para isso. Tá? O oficial de justiça certifica tudo, certifica do OFEC, que me dirigiu ao local tal, que procedia a citação no domingo, uma vez que era o único dia que eu encontrava lá o fulano de tal, ele tem que certificar e justificar o porquê que ele fez aquilo. Tá bom? Outra regra ética, né? A primeira que eu falei foi do culto. Ele tem que respeitar o luto da pessoa por 7 dias. Né? Por exemplo, faleceu lá seu pai, sua mãe, né? Alguém próximo, né? Tem que respeitar um luto de 7 dias. Outra, casamento, né? Tem que respeitar 3 dias de prazo. Então, meu amigo, se você casou, você está na iminência de ser citado, pega e viaja logo, sai logo de lua de mel. Porque ele só tem o dever de respeitar 3 dias, ok? Então, com relação às núpcias. Outra, você está gravemente enfermo. Quem estiver gravemente enfermo, o oficial de justiça ele tem que aguardar o réu se convalescer, ou seja, ele ficar bom, né, e sair do hospital. Ele não está proibido de fazer a citação no recinto hospitalar. Entenderam essas regras? Então, percebam que são normas éticas. Então, caso você queira prestar um concurso de oficial de justiça, tudo isso que eu estou falando aqui para você, matéria obrigatória, você deve dar uma lida boa, né, no capítulo ali do Código de Processo Civil que fala sobre citação. Então, é uma matéria obrigatória para quem tem a pretensão de prestar o concurso para oficial de justiça. Se eu não estou enganado, parece que São Paulo vai abrir aqui vários cargos, tá? Fiquem de olho aí. Nem sempre eles exigem o bacharelado em direito. Não sei como é que está agora. Aqui em Minas, há um tempo atrás, não estavam exigindo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Quem me chamou? É bom. É um concurso bom, viu? É um concurso que vale a pena. Depois, quando eu estiver gravando, eu vou contar umas questões para vocês. Olha só, me lembre de eu contar. Para a gente não perder tempo aqui. Bom, a citação por correio e a citação por oficial de justiça é o que a gente chama de citação real, ok? São as chamadas citações reais, tá? Pois bem, ou seja, são aquelas citações em que, de fato, encontraram o réu e ele recebeu ali a chamada contrafé. O que é contrafé? Contrafé é a cópia da citação e a cópia da petição inicial. Então, petição inicial mais citação, né, é a contrafé, ok? Então, cuidado, que com relação ao oficial de justiça, o oficial de fé pública, se o réu ele quiser ou não quiser assinar a contrafé, tanto faz. O oficial de justiça ele vai certificar do mesmo jeito. Ele vai falar, certifique da fé, me dirigiu ao local tal e encontrei o senhor fulano de tal. E o mesmo se recusou a assinar a contrafé. Ele foi citado, meu amigo. Ele foi citado. Azar dele que ele não quis assinar. Ele ficou sem a cópia. Ele vai ter que contratar advogado para ir lá no fórum, né? E no escuro. Né? Os advogados adoram ir lá no escuro, né? Então, ele vai ter problemas depois. Então, é de bom tom, né? Até de educação, né? Que você assine a contrafé, ok? Então, até para você já ter acesso, para saber que tipo de ação que foi proposta, né? E já procurar um advogado já para lhe auxiliar, ou a defensoria pública, caso você não esteja em condições de contratar advogado. Então, esse é o panorama da citação real, ok? Ou citação propriamente dita. Agora, o que eu vou trazer aqui para vocês, e eu quero a máxima atenção aqui agora, tá? Senão você pode fazer confusão. Citação ficta, citação fictícia. A primeira delas é a chamada citação por hora certa. A citação por hora certa é feita pelo oficial de justiça. E cuidado aqui, nós temos um requisito objetivo, até mudei a cor aqui para que você mentalize.
Ou seja, objetivo. O oficial de justiça tem que ir por 2 vezes, em dias e horários distintos, no local, né, indicado para fazer a citação do réu. Ok? Então, ele chega lá, por exemplo, no dia horário marcado, né, horário indicado da preferência dele. Geralmente vai no horário do almoço ou depois do expediente, né, dependendo do tipo de profissão, né, sempre dá uma averiguada antes. E imagina que ele chega lá e se depara lá, por exemplo, com o pai ou com a mãe, né, do citando. Ou com o marido, esposa, né, e vai lá e pergunta, eu vim para o senhor fulano de tal. Ele se encontra, né, ou ela se encontra? Não, ele está trabalhando. Ele só volta depois das 18 horas. Então não é igual, imagina aí, igual o Juscelio, né? Ele trabalha de madrugada, né? Ele só chega aqui depois das 8 da manhã. Ok, tudo bem. Eu voltarei então, no horário que você informou e vou fazer a citação dele. Aí ele chega lá no dia, né? No horário informado, num outro dia, e curiosamente, não, ele mudou de turno. Ele não trabalha mais até as 18, ele trabalha agora de madrugada. Ah, é? Ué, mas de um dia para a noite se mudou? Né? Enfim, não é raro acontecer, né, essas mudanças abruptas, né, bem suspeitas, acerca do estado do citando. Então, caso isso aconteça, o oficial de justiça, se estiver suspeitando que o réu está se ocultando, aí ele vai dar início à chamada citação por hora certa. Então tem esses 2 requisitos, como estava aí na tela de vocês. Já volto a ela. Ou seja, ele tem que ir por 2 vezes, em dias e horários distintos, e certificar. Né? Fui lá no dia tal, né? E fulano me informaram de que ele não estava em casa, estava trabalhando, não sei o quê. Ok. Voltei no outro dia, né? E no dia horário informado, né? Que ele estaria em casa, ele não estava. E aí ele vai justificar a tal da suspeita de ocultação. Por que ele está suspeitando de ocultação? Ele vai pôr ali o motivo. E aí que vai começar o procedimento da citação por hora certa. O que o oficial de justiça vai fazer? Depois que ele certificou a suspeita de ocultação. Ele vai intimar o parente ou o vizinho. Intimar o parente ou o vizinho. Quando é parente, por exemplo, mãe, pai, filho, filha, marido, esposa, companheiro, não tem problema. Costuma não ter problema. Porque presume-se que o pai ou a mãe, marido, esposa, eles vão informar ou citando de que o oficial de justiça esteve lá e que no dia e horário tal ele voltará. O que é a citação por hora certa? É uma citação por hora marcada. Então, o oficial intima o vizinho ou o parente para falar o seguinte: olha, na sexta-feira eu vou voltar aqui, ao meio-dia, para fazer a citação do citando, o fulano de tal. Se ele estiver, ok. Se não tiver, ele vai ser considerado citado. Passar bem. Ok? Agora, então, como eu disse, ou é o parente ou é o vizinho que será intimado para comunicar ao citando. Comunicar ao citando. Pois bem, a questão que se coloca é com relação ao vizinho. Vizinho, você tem que tomar muito cuidado. O oficial de justiça tem que tomar cuidado. Isso não está no código, viu, meus caros? Isso que eu estou falando é bom senso, é coisa da praxe. Olha só, o que você tem que tomar cuidado quando for o vizinho? Porque existe vizinhos e vizinhos. Tem vizinho que você conhece, tem vizinho que você nunca ouviu falar, tem vizinho que é novato, tem vizinho que... Enfim, tem vizinho que é brother, tem vizinho que você não gosta, não é? Então, por exemplo, acabou de mudar uma vizinha aqui, eu nem sei o nome dela. Né? Eu vi ela 2 vezes aqui, em 2 meses, é muito. Né? Não sei quem é. Se perguntar quem é, o nome, conhece a fulana de tal, não sei quem é. Enfim, pode ser, mesmo sendo minha vizinha. Né? É o que diz a lei. Por isso que o oficial de justiça ele tem que tomar cuidado quando for vizinho. Tem que fazer perguntas. Por exemplo, você é o quê? Eu sou Murilo. Pois não. Você conhece o fulano de tal? E aguardar a resposta. Porque se o vizinho chega e fala, eu nunca vi, eu não sei nem o nome, eu não sei quem é o oficial de justiça, ele não pode intimar, né, um vizinho que desconhece o outro. Né? Então ele tem que aguardar. Então ele chega e fala, imagina que ele chega e fala, o vizinho chega e fala, não, conheço sim, ele é meu brother. A gente sai de vez em quando, a gente sai para jogar bola, né? A gente faz uns churrascos aí juntos. Nós ajudamos aqui no patrulhamento da comunidade, aqui da vizinhança e tal. Não, conheço sim, é muito bacana. Opa. Então pode ser que é uma boa, então, intimar esse vizinho, porque ele conhece, é amigo.
Ele vai fazer questão de avisar. Agora, ou não, vamos inverter a situação. Você pergunta, você conhece o fulano de tal? Ele fala, filho da mãe, né? Ele vive atrapalhando meu sono aí, né? Outro dia ele machucou meu cachorro não gosta dele, sei lá. Falou mal, o vizinho falou mal do outro. Então, já ia ter que acender a luz, né? A luz vermelha. Né? Falar, opa, peraí. É uma situação suspeita aqui, então não é de bom tom intimar o vizinho nesse caso. Teve uma situação em sala de aula que aconteceu que eu achei muito engraçado. Presta atenção nessa. Eu falei justamente isso, né? Olha, se o vizinho for inimigo do outro, né? Ou não gostar um do outro, talvez não seja interessante intimar esse vizinho, então. Provavelmente não vai informar, né? Aí um aluno levantou a mão e falou assim: peraí, professor, não. Então o vizinho lá que eu detesto ele. Se chegar um oficial de justiça lá para citar ele, eu vou fazer questão. Eu vou pegar esse mandado de citação que o senhor está falando e eu vou esfregar na cara dele. Vou falar, se ferrou, hein? A justiça agora você vai ser preso, hein? E fala um palavrão lá, né? Que eu não posso falar aqui. Então, pensa, né? Uma situação que eu nunca tinha pensado, né? Então, aí eu estou reformulando então a minha fala. O oficial de justiça, então, ele tem que averiguar o seguinte: se o vizinho conhece ou não conhece, se ele vai cooperar com o judiciário para informar aquele citando de que no dia e horário marcado o oficial de justiça vai lá. Por exemplo, na sexta-feira ao meio-dia, o oficial de justiça vai estar aqui na casa dele, não é? E se ele se coopera a informar, gostando ou não gostando, porque pode ser que ele goste e vai informar porque gosta, ou não goste e vai informar porque não gosta, né? Para tirar um sarro. O brasileiro tem disso, né? Esqueci desse fator, né? O não gostar como sendo um fator motivador. Então a questão é que tá justamente nisso, o motivo, ok? Por isso que eu disse que quando a relação é parte, né, geralmente não há problemas com relação a isso. Eu desconheço situação que tenha havido problemas de comunicação quando é parente. Agora, movido à base do ódio, né? É bem isso mesmo. Agora, com relação a vizinho, você tem que tomar cuidado, ok? Exige bom tom. E outra, o oficial de justiça, ele quer saber se vai haver essa cooperação, até porque se não for frutífera, vai poder depois alegar uma nulidade da citação, né? Se não tiver sido comunicado, tá? Agora, e ele vai pegar os dados daquele que está sendo intimado, o vizinho ou parente, vai pegando os dados, ele tem que pegar os dados, porque se houver alguma falha ali de comunicação, se o cara se comprometeu a informar e não informou, tem que informar o juízo para eventual litigância de má-fé. E a litigância de má-fé afeta a todos que participam do processo, seja de forma permanente, seja de forma eventual. E o vizinho, o parente aí, é uma participação eventual. Então, ela estaria suscetível, sim, a eventual litigância de má-fé. Ok? Entenderam esse detalhe? Então, meus caros, olha, eu vou voltar aqui só para você mentalizar de novo o esquema que eu disponibilizei, tá? Ó, compartilhar aqui a tela. Olha só. Então, olha, requisitão objetivo, ele tem que tentar citar 2 vezes. Porque antes eram 3, viu? Você acha que 2 é muito? Antes eram 3, o CPC de 73 eram 3 vezes, dias horários distintos, agora são só 2, eles mudaram isso. Tem que ter o outro requisito, que é subjetivo. Nossa Senhora. Subjetivo, que é a suspeita de ocultação, ok? Então, ele intima o vizinho ou parente, e aí, no dia e horário marcado por ele, oficial, quem vai marcar o horário, dia e horário marcado, vai ser o oficial. Então, ele vai constar nesse mandado de intimação, né, que vai ficar com o vizinho ou parente, e aí ele vai comparecer, então. Se ele comparecer lá, por exemplo, sexta-feira ao meio-dia, encontrou, faz a estação real, né? Agora, o problema é, e se ele não encontrar? Tá lá, sexta-feira, de horário marcado, chegou lá para fazer a citação e o cara sumiu de novo. O cara não compareceu. Ele vai ser considerado citado. Por isso que é chamado de citação ficta. Fictício. Né? Ele não encontrou. O oficial de justiça não encontrou. Mas para o sistema vai ser considerado como se tivesse encontrado. Por quê? Porque o oficial de justiça seguiu todo este procedimento. Foi lá por 2 vezes, de horários distintos, certificou a ocultação, suspeita dele de ocultação, ele intimou o parente ou o vizinho, não é? E aí ele lá na terceira vez, olha só, na terceira vez ele foi, não encontrou,
e aí vai devolver o mandado. O mandado vai voltar lá para a secretaria, e aí chegando lá na secretaria, o chefe de secretaria, o escrivão, né, o chefe de secretaria, verificando que foi feita a citação por edital, ele emite uma carta com AR, com aviso de recebimento, lá para o local, né, do citando, no endereço do citando. Então, olha só, o citando vai ter 4 chances, meu amigo, 4 chances de ser citado. As 2 vezes que o oficial vai, a terceira vez que é o horário marcado e a 4ª vez que é a carta com aviso de recebimento, que é o chefe de secretaria que emite, o escrivão que emite para aquele local. Então, essa é a citação por hora certa ou hora marcada. Então, lembre-se, ela é uma citação fictícia, que presume-se, ou seja, a citação de fato não aconteceu, mas para o sistema vai ser considerado como se tivesse acontecido, ok? E aí nós vamos falar, depois vai ter uma aula sobre defesa, depois vamos falar sobre revelia, e aí nós vamos falar sobre o réu revel. Revelia é o quê? Quando o réu deixa de ofertar a defesa. Ele não ofertou sua defesa. Aí ele vai ter que se averiguar o seguinte, se ele foi citado por oficial por edital ou por hora certa, aí tem que ser nomeado um curador. Eu vou voltar nesse assunto, tá? Hoje não é o momento de eu explicar isso. Por fim, entenderam isso? Citação por hora certa? Tudo bem? Então agora vamos falar então sobre a citação por edital. Bom, vou abrir aqui o slide de novo. Citação por edital. A grande ideia aqui, ó, para você mentalizar é a seguinte: o réu está em lugar incerto e não sabido. Ou seja, você não sabe do paradeiro do réu. Você não sabe onde que ele se encontra. Você não tem a menor ideia de onde que ele está. Ok? Então, o oficial, só respondendo aqui uma pergunta, o oficial de justiça tem fé pública, tá? Ele não tem que provar nada, tá? Naquilo. Então, se ele falar que esteve lá, ele certifica, né? E o ônus, quem tem que provar que ele não esteve é o réu, tá? É a parte interessada. Então, por isso. É boa pergunta. Então, citação por edital. A por edital, então, é quando você não sabe onde se encontra o réu. Né? Está em lugar incerto e não sabido. Né? Lembra lá da ausência, né? Os casos de ausência que nós estudamos no semestre passado, lá em direito civil. Né? Então, a pessoa some no mundo, né? Sem deixar procurador, sem deixar rastro. Né? Então, é um caso interessante. Eu acho que é cada dia mais raro, né? A não ser que ele esteja fora do país, né? Mas é muito difícil hoje em dia das pessoas se esconderem. Por quê? Todo mundo vai ter conta em banco. E banco nós temos o quê? 5 bancos praticamente. 5 grandes bancos, né? Talvez 6, aí se você pegar Sicoob, né? Então é Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco e Itaú. Então 90% das pessoas aqui no Brasil vão ter conta nesses bancos, né? Agora está crescendo o Sicoob, como eu acabei de dizer. Todo mundo vai ter algum vínculo com operadores de telefonia celular. Ninguém fica mais sem celular. A Receita Federal também tem os dados de todo mundo, né? A Polícia Civil também, eu sei que eles têm lá os últimos 5 endereços, os últimos endereços todos lá. É só você pedir o quê? Para expedir um ofício. Um ofício lá para operadora de telefonia, ou para o banco, né, para algum banco, para saber, informe os dados, ou para a Receita Federal, informe os dados, os endereços, né, possíveis, e procede a citação. É muito difícil hoje em dia, ou cada vez mais vai ser difícil, a pessoa se esconder. Né? A gente vê, por exemplo, Instagram, Facebook, as pessoas postam onde elas estão. Lembra que a citação pode ser feita em qualquer lugar. Né? Imagina se você requeriu lá, eu vou requerer a citação por oficial de justiça, porque ele está sempre no... Eu tenho um amigo que está lá sempre lá no bar do Elias. Né? É incrível. Todas as quartas-feiras, as terças-feiras, se encontra aí no bar do Elias. Eu não sei como é que está agora na época da pandemia. Mas, enfim, tem certas pessoas que estão sempre nos mesmos lugares, né? Às vezes você não encontra a pessoa no local, no seu... você não encontra ela na residência, né? Mas você encontra, às vezes, em outros lugares. Não é? Então, com esses sistemas agora que nós temos de Facebook, de Instagram, né? Então, fica mais fácil, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há uma tendência de que este meio de citação ele seja cada vez menos utilizado. Tá? Também é possível a utilização da citação por edital quando você tiver uma universalidade de pessoas, por exemplo, em caso de invasões de terra. Você tem lá
centenas de sem terra lá e você não, eles estão com práticas hostis, né? Então você não vai proceder à citação, né, do cabeça, né, do manda-chuva, né, colocando em risco ali a integridade, né, do oficial de justiça, ou dos policiais, ou do carteiro, enfim. Você pode proceder ali também a chamada citação por edital. A citação por edital, ou seja, são publicados editais em jornal de circulação local e no diário oficial. Se a pessoa tiver pela notícia gratuita, só no diário oficial. O juiz ele fixa um prazo para tomada de ciência, o prazo é de 20 a 60 dias, 20 a 60 dias para tomar ciência do edital, do teor do edital. Edital ninguém lê, né? Por isso que também é considerado uma citação fictícia, né? Porque alguém tem esse hábito de ler, né, edital que está publicado no jornal, né, circulação local. Eu conheço pouco que leem. Geralmente quem lê vai ler sobre casamento, né, aqueles editais de casamento. Mas enfim, ou de protesto, né? Tem gente que gosta de ler essas coisas. Mas enfim, ele é considerado uma citação fictícia, né? E se, aqui está uma questão interessante, se o autor pedir de forma maliciosa citação por edital, achando ou imputando que não sabe onde o réu se encontra, mas na verdade foi provado que ele mora no local tal há tantos anos, né? Foi por malícia, né? Que ele pediu a citação por edital. O responsável, então, por isso, poderá sofrer uma multa de até 5 salários mínimos pela má imputação da citação por edital. A citação por edital é em último caso, viu, meus caros? O último caso, tá bom? Mas, tendo em vista essas peculiaridades que eu disse agora, né, de cada vez ser mais difícil as pessoas se esconderem, né? Tá tudo sendo vigiado, um Big Brother, né? Depois eu recomendo que vocês leiam o livro Fahrenheit 451 e o 1984, né, que fala do Brother. Então é bem interessante essas perspectivas. Ok? Então eram essas as considerações que eu tinha para fazer sobre a citação, meus caros.